Olá, pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando a aula de Geografia do programa Aula Paraná. Muito obrigado por nos permitir levar até você um pouco de conhecimento que nós, professores da rede estadual, temos para oferecer a você. E nesse período de aulas remotas, onde estamos estudando em casa ou nos mais diversos lugares, não sendo dentro do ambiente da escola, é fundamental que você interaja com o seu professor ou professora por meio do Google Classroom, que você valide a sua presença por meio da atividade obrigatória e também participe das aulas que estão sendo promovidas via Google Meet com o seu professor ou sua professora. Lá você vai poder encontrar seu professor ou professora, seus colegas e vai poder tirar dúvidas, compartilhar as suas anotações dos conteúdos que você tem acompanhado tanto na aula de Geografia quanto nas demais aulas que você tem acompanhado durante esse período. Agora vamos conhecer os objetivos propostos na nossa aula de hoje. Nós vamos caracterizar os aspectos físicos do estado do Paraná com ênfase no clima e no solo. Então a gente vai falar um pouquinho dos aspectos físicos do nosso estado, mas nós vamos enfatizar em clima e solo. E nós vamos fazer uma retomada de alguns conteúdos que trabalhamos em aulas anteriores, lá nas aulas do primeiro e do segundo trimestre. Então é hora de você ter os seus cadernos em mãos para que você possa ir acompanhando as suas anotações. Por isso que eu sempre disse para você, tenha caderno, papel, caneta e lápis à mão. Então, aqui a primeira definição que eu já trago para você é a diferença entre tempo e clima, aonde, se você olhar na tela, tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Então, quando nós estamos falando da previsão do tempo, por exemplo, nós estamos falando de quais serão as condições da atmosfera em um determinado momento, em um determinado lugar. Agora, quando falamos em meteorologia, nós estamos falando da ciência que estuda as condições e o comportamento físico da atmosfera. Então, a meteorologia ela está justamente associada ao estudo da previsão das condições atmosféricas. Já quando falamos em clima, nós estamos falando de um conjunto de condições atmosféricas que são observadas ao longo de vários e vários anos, pelo menos ali uns 25 ou 30 anos. Observa-se que quando fala-se em clima, observa-se a repetição de condições atmosféricas ao longo deste período. E é assim que nós temos a caracterização do clima, a partir dessas repetições em ciclos constantes. Pense só no verão, apresenta temperaturas elevadas. No inverno, que se você estiver na região de Curitiba, ela vai ter um inverno com temperaturas mais baixas, ocorrendo inclusive as geadas. E essas repetições constantes é que fazem com que possamos caracterizar o clima. Nós vamos perceber que o clima ele dispõe de elementos que são atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região. Então nós vamos ter os elementos do clima, que são temperatura, pressão e umidade. Para você que não lembra disso, você pode olhar lá na aula número 23. Você pode procurar no seu Classroom a aula 23, que ela trata justamente sobre os elementos do clima e define para você exatamente o que é pressão, temperatura e umidade. Nós também vamos ter fatores climáticos. E quando falamos de fatores climáticos, estamos falando de condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e possibilitam a existência de diferentes tipos climáticos. Nós vamos ter latitude, nós vamos ter a altitude, lembrando que a latitude é a distância entre um ponto qualquer e a linha do Equador. Nós vamos ter a altitude, que é a distância em relação ao nível do mar, então a elevação em relação ao nível do mar. Nós temos continentalidade, maritimidade, albedo, massas de ar e relevo, que são fatores que vão influenciar diretamente nas condições climáticas. E para você que não se lembra direito ou não está conseguindo localizar aí nas suas anotações, procure as anotações da aula número 23, porque nesta aula nós tratamos sobre cada um desses fatores climáticos. E quando a gente fala do estado do Paraná, nós temos que perceber algumas características, que o estado do Paraná é um dos 27 estados que compõem a República Federativa do Brasil e também que esse estado ele está localizado na região sul e que ele é cortado pela linha do Trópico de Capricórnio. Observa aqui com bastante atenção, ó.
na área temperada do planeta. Esta linha aqui corresponde ao Trópico de Capricórnio. Nós temos aqui a linha do Equador. Esta região corresponde a uma faixa de clima tropical. Então, toda essa área aqui do território brasileiro é área tropical. Deste ponto para o sul, onde nós temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós dispomos de uma área de clima temperado, que é um tipo climático com temperaturas mais baixas do que as regiões tropicais. Porém, nós vamos perceber uma pequena área do estado do Paraná, no norte do estado do Paraná, que ela dispõe de clima tropical. E a linha do Trópico de Capricórnio passa mais ou menos ali na cidade de Maringá, cidade de Londrina. É onde nós temos ali a divisão entre as áreas de clima temperado e de clima tropical. E quando eu falo para você da faixa temperada, clima tropical, é importante você lembrar das zonas térmicas que estão associadas à quantidade de luz solar que uma determinada área recebe. E essas zonas térmicas elas podem ser as áreas intertropicais, temperadas ou polares. Conforme você pode visualizar aqui na tela, nós temos a área tropical, nós temos as áreas temperadas, que pode ser temperada norte ou temperada sul, e as áreas polares, que pode ser polar ártica ou polar antártica. São as zonas térmicas. E se você não lembra direito disso, aula número 13 para você. Você vai lá na aula número 13 e vai encontrar mais informações sobre as zonas térmicas. E agora que nós já fizemos essa breve retrospectiva sobre dos assuntos relacionados ao clima, nós vamos para o nosso quiz. Olha lá, qual alternativa contém elementos climáticos? Letra A, El Niño e Laninha. Letra B, temperatura e pressão. Ou letra C, latitude e altitude? Elementos climáticos, A, B ou C? Muito bem, qual alternativa? A, B ou C? Vamos agora ver a resposta certa aqui, letra B, temperatura e pressão. Então, elementos climáticos, temperatura e pressão. Agora, a gente vai falar sobre solos, porque nós já falamos sobre clima, nós temos que rever alguns conceitos relacionados a solos para que possamos compreender melhor tanto o clima quanto os solos do nosso estado. E aqui eu já trago para você justamente essa definição aqui, que solo é um substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Então o solo justamente ele se forma a partir da decomposição de rochas e de material orgânico, que ficam expostos aos intempéries, vento, chuva, a processos físicos, processos químicos, que vão dando origem ao solo. Que, para melhor compreender a estrutura do solo, ele é dividido em camadas, que na verdade são chamados de horizontes. E essa imagem que traz aqui para você mostra justamente para você os horizontes do solo. E esse processo de formação do solo, que está associado à decomposição da rocha e também à decomposição do material orgânico. Se observarmos aqui no horizonte O, que é o horizonte superior do solo, nós vamos perceber que aqui nós temos o material orgânico. É aqui que nós vamos ter os animais, nós vamos ter as plantas, nós vamos ter as folhas que vão cair sobre o solo e que vão entrar em decomposição, formando este horizonte superior. Em contrapartida, nós temos a rocha base,
que, ao longo de milhares e milhares de anos, em função de vários processos da infiltração da água, de processos erosivos internos, nós vamos perceber que essa rocha ela vai se decompondo. E a partir desse processo de decomposição da rocha, desse horizonte orgânico, essas camadas, esses horizontes começam a interagir, as raízes das plantas vão remexendo um pouco esse solo, as minhocas, quando vão caminhando, vão formando seus túneis, vão influenciando na oxigenação do solo e também permitindo com que a água infiltre nesse solo. Todos esses processos em conjunto vão favorecer a formação do solo. E quando a gente fala sobre isso, solo é um recurso renovável, ou seja, ele vai constantemente se repondo a partir da matéria orgânica que vai entrando em decomposição. Ou seja, o solo é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano nas suas atividades produtivas. No entanto, a má utilização e a não conservação do solo faz com que eles, ao longo do tempo, se tornem incultiváveis. Nós temos que ter um manejo e um uso adequado do solo, pois se não o fizermos, os seus nutrientes e a sua vida ela acaba sendo comprometida. E um solo que não dispõe de elementos vivos e também não dispõe de nutrientes, ele é um solo pobre, um solo que não é passível de ser utilizado pelo ser humano para a prática agrícola, para a pecuária ou para as mais diversas finalidades. Quer saber um pouco mais sobre solos? Lembra que a gente já falou sobre isso? Lá na tela, aula 20 para você. Então, quer ver um pouquinho mais sobre solos? Procure ali no Classroom, procure no canal oficial do Aula Paraná no YouTube, as aulas do primeiro ano e localize a aula número 20, porque ela vai estar tratando sobre isso. O processo de degradação do solo pode ocorrer de várias maneiras diferentes, geralmente resultantes do mau uso e conservação por parte das atividades humanas. E aí nós temos uma imagem que aparece do lado direito da sua tela, que mostra para você o uso de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, que aplicados sobre a plantação têm por objetivo garantir aquele produto que está sendo cultivado. Porém, muitos desses agrotóxicos acabam sendo extremamente nocivos ao solo e aos elementos vivos que estão no solo. Também nós temos o descarte de materiais de forma indiscriminada sobre o solo, nós temos a ocupação, a construção em áreas que não deveriam ser ocupadas. Então é um conjunto de atividades humanas que vai comprometer diretamente o solo. Nós vamos perceber que fertilizantes orgânicos com fórmulas menos agressivas, análise química do solo, rotação de cultura e plantio direto são algumas técnicas que vão favorecer a longevidade do solo. São técnicas de uso sustentável do solo. Rotação de cultura é você ter sempre uma área em descanso. Então você cultiva determinado item numa área, na próximo ciclo de plantio você deixa aquela área em repouso e vai plantar em uma outra área. Nós temos o plantio direto, nós temos análise química do solo, verificação do pH, do nível de acidez, nós temos também o uso de fertilizantes com fórmulas menos agressivas. E tudo isso que nós falamos, que você também pode rever na aula número 21. Procura lá a aula 21 e procure também no seu caderno as anotações da aula 21. Eu sei que você as fez, então ali você vai encontrar um pouco mais sobre o uso do solo. E agora, nosso quiz na tela para você. Vamos lá! O ser humano possui elevado conhecimento técnico acerca do uso adequado do solo e por isso não existe degradação dos solos em nosso planeta. Essa afirmativa é falsa ou verdadeira? O que você acha?
Muito bem. Você acha que é falsa ou é verdadeira? Lá na tela a resposta para você, ó, ela é falsa. O ser humano possui elevado conhecimento técnico acerca do uso adequado do solo e por isso não existe degradação dos solos. Preste atenção na palavra não. É esta palavra que torna esta alternativa, esta questão, falsa. Daí a importância de você sempre ter calma na hora de realizar a leitura de um exercício e de indicar a alternativa correta. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o clima do estado do Paraná. Olha aqui, ó, o clima do Paraná encontra-se dividido em subtropical e tropical. Haja vista a linha do Trópico de Capricórnio, que faz a delimitação entre área de clima tropical e área de clima subtropical. O clima tropical ocorre na bacia do Paraná e no litoral. Quando a gente fala na bacia do Paraná, bacia do Rio Paraná. Então nós temos aqui o Rio Paraná, Rio Paranapanema, e isso aqui constitui a bacia do Rio Paraná. Então, nesta região aqui e na região litorânea, nós vamos perceber o clima tropical. Por mais que a região litorânea não esteja na área tropical, ele vai apresentar características de clima tropical, temperaturas elevadas e também um alto índice pluviométrico. Mas isso a gente vai ver na sequência da nossa aula. Por quê? Quando a gente fala na organização do clima, nós temos que falar da classificação de Köppen. Essa classificação, ela estabelece critérios para que o clima de uma determinada área seja classificado. Essa classificação, ela vai utilizar letras para fazer a tipificação dos climas. Olha aqui, ó. Classificação de Köppen-Geiger, mais conhecida como Classificação Climática de Köppen, é o sistema de classificação global dos tipos climáticos. Então, o mundo inteiro pode ser classificado de acordo com as características climáticas propostas por Köppen e por Geiger, que foram dois estudiosos da área da climatologia. Aqui, ó. No esquema da classificação climática de Köppen, a primeira letra divide os climas em 5 grupos climáticos principais. Segunda letra indica o tipo da precipitação e a terceira letra indica o nível de calor. Então, quando a gente olha para a classificação de Köppen, nós vamos perceber esse monte de letras. Observe aqui, ó, todas as letras. Porém, a gente vai perceber, ó, 3 letras sempre ali associadas, 2 ou 3 letras. Estas letras é que vão indicar os tipos climáticos. Então aqui nós temos o mapa do Brasil, sendo que ele está sendo classificado, o clima brasileiro, de acordo com a classificação de Köppen, cuja imagem está aparecendo do seu lado direito da sua tela. Nós vamos perceber que o clima do estado do Paraná, pode ser classificado em clima tropical equatorial, letra AF, A maiúsculo, F minúsculo. Nós temos o clima CFA, que é o clima temperado, sem estação seca e verão quente. Então aqui, C, clima temperado, F, sem estação seca, e o A sendo verão quente, verão com altas temperaturas, e o CFB, aonde a única diferença que nós temos é o verão, que apresenta temperaturas mais amenas. E o AF é o clima tropical equatorial. Por mais que ele esteja na região litorânea, ele apresenta características muito idênticas àquelas encontradas nas regiões de clima tropical. E se você olhar para o mapa que vai aparecer na sua tela com bastante atenção, você vai perceber, ó, que em laranja nós temos o clima CFA, em laranja, e o clima CFA com verão quente. Então toda a área que você está observando aqui na coloração laranja, que corresponde ao clima CFA, ele vai apresentar um clima temperado, com as 4 estações do ano definidas, verão, inverno, outono e primavera, porém sem estação seca, então haverão chuvas ao longo de todo o ano, e este verão ele será quente, ele apresentará temperaturas elevadas. Da mesma forma que os invernos nessas localidades também não serão tão rigorosos quanto em outras localidades, como por exemplo na região de Londrina, Maringá, que é o norte do estado, que apresenta temperaturas bastante elevadas. Nós vamos perceber que o clima, o CFB, que é o clima sem estação seca com verão fresco, já apresenta
temperaturas mais baixas e corresponde a áreas do estado do Paraná que apresentam temperaturas mais amenas. São locais que inclusive nós temos a presença de geadas, que nós temos inclusive a presença até de neve, dependendo do momento do ano e das condições serem favoráveis à ocorrência de neve. Então nós vamos perceber que esta área aqui apresenta o verão fresco, apresenta temperaturas mais baixas. E se a gente observar e pensar na latitude, observe que as áreas que estão em verde, elas têm uma latitude maior do que as áreas que estão em laranja. A distância em relação à linha do Equador e as áreas que estão em verde, ela é maior do que a distância da linha do Equador até as áreas que estão em laranja. Daí a importância de conhecermos a definição de latitude. Aqui a gente vai ter um mapa de solos do estado do Paraná, porque o outro tópico da nossa aula é tratar justamente de solos do Paraná. E esse substrato orgânico que cobre toda a superfície do estado, ele pode ser classificado de várias maneiras, a partir de várias características que resultaram na gênese, na formação desse solo. Porque cada área do nosso estado, ela recebeu influências distintas. Nós temos, por exemplo, as estrias glaciais localizadas na região da colônia Vitmarsum, na região de Ponta Grossa, Palmeira, que tem um tipo de formação de solo que é muito diferente daquele encontrado, o solo vulcânico que nós temos no noroeste e norte do estado do Paraná. Então, são fatores diferentes que influenciaram diretamente na formação dos solos. E aqui a gente vai conhecer os nomes dos principais tipos de solos e algumas características. Aqui na tela você vai ver os latossolos, que são solos profundos, bastante intemperizados, geralmente de baixa fertilidade, que sofreram muito com o intemperismo, chuva, vento, processos químicos, e esses processos comprometeram diretamente a fertilidade desses solos. Nós também vamos ter o segundo tipo de solo que são os neossolos. Neossolos são solos rasos em estágio inicial de evolução, apresentando mais comumente apenas o horizonte A sobre o horizonte C ou sobre a rocha de origem. Então nós vamos perceber que são solos bastante novos. Nós também temos solos argilosos ou argissolos, que apresentam uma grande quantidade de argila. Nós temos nitossolos, que são solos caracterizados pela presença de um horizonte B, cujos agregados apresentam em sua superfície um brilho característico, então são solos mais brilhosos. Nós também temos os cambissolos, que são geralmente pouco espessos. Nós também temos gleissolos, espodossolos, organossolos. Tratam-se de vários tipos de solos presentes no estado do Paraná. E se você quiser saber um pouco mais sobre solos, acesse o material disponível no seu ambiente de estudo Google Classroom. Lá vai estar disponibilizado para você um material produzido pela Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Agronomia, Solos na Escola. Então aqui vai ficar o link também para você, mas não se preocupe se você não conseguir enxergar em função da resolução da sua tela ou não conseguir anotar. Vai estar disponível lá no seu Google Classroom. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último quiz da aula de hoje. O estado do Paraná está localizado principalmente em qual zona térmica da Terra? Letra A, temperada norte, letra B, temperada sul ou letra C, tropical? A, B ou C? Muito bem, A, B ou C, a resposta certa vai aparecer na tela para você. Agora, letra B, zona temperada sul. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos sobre os aspectos físicos do estado do Paraná, onde demos uma ênfase a clima e ao solo. Algumas definições de tipos climáticos e também clima do estado do Paraná e também sobre os solos existentes no estado do Paraná. Muito obrigado a você que está acompanhando a nossa aula, a todos que estão
assessorando, que estão auxiliando nessa aula. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até!